Você já parou para pensar no que realmente significa desaparecer? Imagine a angústia, o desespero, o vazio deixado por alguém que simplesmente some. Hoje vamos te contar casos de desaparecimentos perturbadores que vão te deixar chocado. Começando com o misterioso caso de Susan Powell, uma mãe que gravou um vídeo momentos antes de sua vida se tornar um pesadelo. Caso Susan Powell. Em 29 de julho de 2008, Susan Powell, mãe de 2 filhos, decidiu registrar os bens de sua casa em Utah. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and... Era como se suas palavras, "se algo acontecer comigo", fosse um presságio. Esse vídeo foi gravado por causa de um conselho que seu advogado lhe deu. Ele temia que seu marido tentasse vender alguns bens caros de Susan. Susan, que era casada com Josh Powell, casamento esse que estava longe de ser um conto de fadas. Ele estava afundando em tensões e desentendimentos. Em meio à gravação, ela desabafa sobre os problemas financeiros e as mentiras, que se acumulavam como um fardo insuportável. Oh, that's the holding thing of it. And there is a shop vac. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. Após quase 1 ano e meio da gravação desse vídeo, na manhã de 6 de dezembro de 2009, após ir à igreja com seus filhos, Susan desapareceu. O último avistamento dela foi com um vizinho, e a partir desse momento, seu mundo desmoronou. Naquela noite de nevasca, Josh levou as crianças para um acampamento, na trilha Pony Express, e afirmou que Susan ficou em casa pois estava cansada. O desaparecimento dela foi relatado pela família e os amigos de Susan, quando seus 2 filhos não foram deixados na creche após Josh voltar do suposto acampamento com seus filhos. Ele disse que quando ele saiu na noite anterior, Susan estava dormindo em casa e que não sabia o que poderia ter acontecido com ela. Depois de vasculhar a casa do casal em Utah, a polícia não encontrou sinais de crime em sua casa, mas à medida que a investigação avançava, revelações perturbadoras começaram a surgir. Conforme a investigação seguia, os policiais encontraram dentro do cofre de Susan, no banco onde ela trabalhava, um testamento manuscrito, e nele Susan alegava que Josh havia feito um seguro de vida de $1 milhão para ela algumas semanas antes. E o mais perturbador é que ela também escreveu: "Se eu morrer, pode não ter sido um acidente". Por volta de 10 dias depois que ela desapareceu misteriosamente, as autoridades descobriram que Josh entrou com uma papelada para fazer o saque do dinheiro de uma conta de aposentadoria. Josh foi rapidamente considerado uma pessoa de interesse, e sua indiferença ao desaparecimento da esposa levantou ainda mais suspeitas. Porém, mesmo com uma quantidade enorme de evidências acumuladas contra ele, Josh Powell nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de sua esposa. Os filhos, embora pequenos, mencionaram que o pai levou Susan para um acampamento, mas suas histórias eram confusas. Eles também falavam coisas absurdas, incluindo alegações de que chegaram ao acampamento de avião, o que deixou impossível a polícia usar suas declarações como evidência de que Josh era responsável pelo desaparecimento de sua esposa. Josh e seus 2 filhos se mudaram de volta para seu estado natal de Washington, mas logo após isso, as autoridades determinaram que não era seguro para Braden e Charlie morarem com seu pai. E durante a investigação, Josh perdeu a custódia dos 2 meninos. E é aqui que as coisas ficam extremamente sinistras. Em 5 de fevereiro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento de Susan, uma assistente social estadual levou os 2 meninos para a casa de Josh, para uma visita supervisionada. E imediatamente após sua chegada, Josh trancou a assistente social para fora de casa e tirou sua própria vida e de seus 2 filhos, colocando fogo na casa com gasolina. O mundo testemunhou um horror que não podia ser ignorado. Após esse trágico incidente, os policiais começaram a investigar o irmão e o pai de Josh. Eles suspeitavam que os 2 sabiam mais sobre o caso do que eles estavam dizendo. Apesar de terem evidências sólidas para sugerir que Michael, o irmão de Josh, o ajudou a esconder o corpo de Susan, o caso chegou a um beco sem saída quando Michael também tirou a própria vida.
Anos depois, em 2013, o pai de Susan processou e ganhou do estado de Washington $100 milhões por negligência em proteger as crianças que deveriam estar seguras sob a custódia do estado. Ele doou uma grande quantia desse valor para uma instituição de caridade para apoiar sobreviventes de violência doméstica. Todos os anos, pessoas se reúnem em sua cidade natal para prestar homenagens a Susan, um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da luta incessante por respostas. O pai de Susan chegou a ser informado sobre possíveis locais onde os restos mortais de sua filha poderiam estar enterrados. Nessas informações, eram citadas minas abandonadas em Utah e outros locais isolados. Infelizmente, todas as pistas acabaram sendo um alarme falso e é muito improvável que os restos mortais de Susan sejam encontrados. Caso Amber Tuccaro. Amber Tuccaro, uma jovem de 20 anos das Primeiras Nações de Fort McMurray, Alberta. Cheia de sonhos, ela, seu filho de 1 ano e uma amiga voaram para Edmonton em agosto de 2012. Mas essa jornada se tornaria um pesadelo. Após uma noite de festa, ela decidiu pegar uma carona até a cidade. Então, Amber desapareceu sem deixar vestígios. No dia seguinte, quando sua amiga percebeu que Amber não voltou ao hotel, sua amiga ligou para sua mãe, que rapidamente ligou para a Polícia Montada Real Canadense. Momentos depois que Amber foi declarada desaparecida, a polícia vasculhou seus registros telefônicos e descobriram que ela havia recebido uma ligação. No momento desse telefonema, ela estava na companhia de um homem não identificado. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. Yes. Then where the f*** are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? Over now. Bravo. Bravo. Essa gravação é ainda mais chocante pelo fato de ser a última vez que ela foi ouvida viva. Nessa gravação, dá para ouvir ela questionando o homem desconhecido sobre o destino deles. Ela pergunta onde eles estavam e se estavam ao sul de Bont ou ao norte de Bont. Na gravação, dá para ouvir um motorista de correio tranquilizando Amber de que eles estão indo para onde ela quer ir, mas ela não acreditou muito na história. E é claro que ela estava muito angustiada. A polícia divulgou a conversa telefônica em 28 de agosto, mas eles trataram seu desaparecimento com descaso. Eles não começaram oficialmente a investigar o desaparecimento até bem depois de 1 mês depois que Amber foi dada como desaparecida. Sua mãe, desesperada, implorou e pressionou os policiais por ajuda para tentar encontrar sua filha, mas ela foi ignorada. Eles apenas disseram que Amber provavelmente tinha ido para uma festa e apareceria em breve. Em 1º de setembro de 2012, apenas 4 dias após o áudio da conversa perturbadora ser divulgado, os restos mortais de Amber foram encontrados em uma propriedade rural próxima ao condado de Loic por um grupo de cavaleiros. A falta de profissionalismo e o descaso da polícia canadense com o desaparecimento de Amber gerou uma onda de frustração. Após apenas 1 mês de buscas, Amber foi retirada da lista de pessoas desaparecidas com base em uma série de avistamentos suspeitos que não foram confirmados. A mãe dela levou 1 mês inteiro para colocá-la de volta na lista. Quando ela foi colocada de volta na lista de pessoas desaparecidas pelos policiais negligentes que cometeram um grave erro, a propriedade em que o corpo dela foi encontrado poderia ter sido usada como evidência, mas já havia sido destruída acidentalmente. Alguns anos mais tarde, um homem se apresentou e afirmou que o homem na gravação era seu pai, um cidadão americano, que estava vivendo na área metropolitana de Edmonton. Se o que esse homem diz for verdade, o pai dele também é responsável por vários outros desaparecimentos e mortes misteriosas que ocorreram naquela área nos últimos anos. O que deixa isso bem confuso é a maneira como os policiais lidaram com o caso do começo ao fim, e várias pessoas suspeitam que a falta de profissionalismo do caso foi racismo contra a mulher que era indígena. Talvez algum dia tenhamos uma resposta do que realmente aconteceu com Amber Tuccaro.
Mas infelizmente, por enquanto, o caso continua sendo um mistério muito sinistro. E esse foi mais um vídeo. Obrigado por ter assistido, e se gostou desse vídeo ou se gosta desse tipo de conteúdo, deixe nos comentários dizendo se quer que a gente continue com esse tipo de tema ou não. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E caso você tenha alguma história ou algum caso interessante para contar, mande ele no nosso e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!